Imagina uma startup do Vale do Silício, obcecada por localização de mercado, experiência do usuário e aquisição de novos clientes. Uhum. O jargão clássico de qualquer empresa de tecnologia hoje em dia. Exato. Mas agora imagina que essa startup tem cerca de 2.000 anos de idade e, o produto final dela é a fé cristã. Nossa, essa é uma combinação no mínimo inusitada, né? Totalmente inusitada. E é por isso que vamos desvendar isso. O nosso mergulho de hoje analisa a filosofia da igreja Vineyard. E para quem não conhece, a Vineyard é um movimento evangélico moderno, muito mais focado na vivência prática do que naquelas tradições religiosas super engessadas. Sim. E o material que a gente tem em mãos traz uma premissa surpreendente de verdade. A ideia de que a igreja não existe para o conforto de quem já está lá dentro. O que é uma quebra de paradigma formidável se a gente parar para pensar. Porque o foco principal, segundo o texto, é primordialmente o benefício daqueles que ainda estão, entre aspas, distantes de Deus. É verdade. A tendência natural de quase toda instituição, seja ela religiosa, corporativa ou até social, é investir a maior parte da energia na manutenção do próprio grupo, sabe? Claro, cuidar de quem já é membro e tal. Isso mesmo, mas o texto vira o holofote totalmente para o lado de fora. A missão central descrita ali é construir pontes em direção a pessoas que, sob circunstâncias normais, jamais pisariam num templo tradicional. Só que aí a gente esbarra num gargalo óbvio. Querer falar com quem está de fora é fácil, mas a linguagem religiosa clássica soa como um idioma estrangeiro para muita gente hoje em dia. Com certeza, soa distante demais. Pois é. E o texto tenta resolver isso através do conceito de tradução. O que me lembra imediatamente do mundo da tecnologia, como a gente falou no começo. Aquela ideia de localização de aplicativos globais, certo? Exatamente. Para um app global realmente decolar em diferentes países, os desenvolvedores fazem esse processo de localização. Não é só traduzir o idioma palavra por palavra, né? Não, tem que adaptar as gírias, alterar a paleta de cores, o design da interface toda. Sim, para que a experiência faça sentido absoluto naquela cultura específica. E o que é fascinante aqui é que o texto sugere exatamente essa mesma dinâmica, só que aplicada à teologia e à prática comunitária. E com um detalhe importante, viu? Não estamos falando apenas de cruzar fronteiras internacionais. Essa tradução cultural acontece na própria vizinhança. Ah, no nível local mesmo, tipo no bairro? Isso. Se a liturgia tradicional, com coral e banco de madeira, cria uma barreira invisível para os jovens de uma comunidade específica, o método da Vineyard permite simplesmente descartar esse formato. Entendi. Eles mudam a interface do usuário, mas mantêm o código-fonte intacto. Perfeita analogia. Na prática, isso significa que, em vez de construir uma grande catedral de pedra com vitrais, uma nova igreja pode alugar um galpão, por exemplo. Ou montar um café comunitário, né? Sim, ou até substituir os hinos seculares por uma banda de rock indie local. Eles testam ativamente o que gera engajamento real e orgânico com aquela demografia, entendendo que a estética precisa pertencer à comunidade atual. Pera, aqui é que a coisa fica realmente interessante, mas também me levanta uma bandeira vermelha. O texto abraça abertamente palavras como criativa, empreendedora e inovadora. Linguagem bem corporativa. Muito. Usar esse vocabulário não traz o risco de transformar a fé num mero produto de consumo? Digo, como eles conseguem separar uma mensagem espiritual profunda de uma simples jogada de marketing para atrair mais público? Olha, essa é a tensão central que o documento tenta navegar. Se conectarmos isso com o panorama geral da comunicação, qualquer marca corre o risco de perder a própria alma ao tentar desesperadamente agradar o mercado. Totalmente. E como eles evitam isso? O texto responde a esse risco estabelecendo uma âncora inegociável. A exigência de que, apesar de toda a flexibilidade nas formas e na criatividade, a atuação precisa permanecer estritamente fiel a Jesus. Então não é só olhar para os números e métricas, não é isso? Exato. O mecanismo de avaliação deles não é apenas numérico como uma startup faria medindo taxas de cliques. O objetivo é observar se a adaptação cultural realmente facilita a compreensão dos princípios fundamentais. Entendi. Facilita sem diluir a mensagem original.
Funciona como um limite de segurança, então. A embalagem pode e deve mudar radicalmente, mas o conteúdo central não pode ser adulterado para ficar mais palatável. Isso mesmo. O que, pensando bem, oferece uma lição de comunicação incrivelmente valiosa para qualquer área hoje em dia. Com certeza, não só para a religião. Mostra como instituições perdem relevância e envelhecem quando se apegam mais à sua embalagem histórica do que ao objetivo principal de se conectar com as pessoas no presente. A linguagem humana não é estática, então a comunicação institucional também não pode ser. Nenhuma instituição sobrevive parada no tempo. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo? Resumindo, o nosso mergulho de hoje revela uma estratégia de comunicação radicalmente voltada para o exterior. Uma postura de tradutores culturais ágeis. Isso. Para manter uma mensagem milenar viva, a Viner inova constantemente nos métodos locais para não cair na irrelevância e conseguir alcançar novos públicos. É literalmente a busca pela sobrevivência através da adaptação contínua e intencional. Mas sabe, fica um detalhe instigante para quem nos escuta refletir depois daqui. Qual seria? Se uma mensagem exige ser constantemente traduzida, reembalada e adaptada de forma inovadora para se adequar perfeitamente aos formatos de diferentes culturas locais, até que ponto existe o risco de a própria cultura começar a moldar a essência da mensagem sem que ninguém perceba? É uma reflexão importante para levarmos adiante.